beleza sublime. Eu exalto a beleza de cruz. Eu exalto a beleza do meu Senhor, do meu amado, naquela cruz. Mas ali ele não permaneceu, morto ele não permaneceu, e em glória ressurgiu ao terceiro dia, e em majestade e formosura, hoje, sentado à destra de Deus, hoje reina em glória, em majestade. Lindo. Eu não me envergonho da beleza do Senhor. Eu não me envergonho da glória do Cordeiro. Eu não me envergonho do teu amor. Eu não me envergonho do teu amor. Não nos envergonhamos. Não. E hoje, Senhor, aqui estamos. Hoje, Senhor, aqui estamos atraídos por Tua beleza, atraídos, Senhor, pelo Teu coração, atraídos por Tua formosura, atraídos, Senhor, por Tua glória. Aqui estamos, Senhor, e insistimos, Te buscamos, Te desejamos, Te anelamos. Aqui estamos por Tua causa, pelo Senhor. E clamamos hoje, Senhor, permita-nos, Senhor, permita que nós possamos Te ver ainda mais, Te perceber ainda mais, receber uma nova porção, receber, Senhor, uma nova porção de revelação. Oh Senhor, vem, Senhor, revelar a Tua glória, vem revelar, Senhor, a Tua formosura, vem revelar, Senhor, a Tua santa presença no nosso meio, a Tua realidade, Senhor. Continua, Senhor, a abrir os nossos olhos, continua a dar vista aos cegos, continua, Senhor, a nos restaurar, continua a nos edificar. Exalta-te, Senhor, nessa noite, nosso Salvador, nosso Deus, em Teu nome, Senhor, em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez, boa noite, queridos. Boa noite. Estão bem? Firmes e fortes? Eu fiquei sabendo que alguns de vocês passaram o dia todo aqui, é isso? Cansados? Firmes e fortes? Vamos continuar celebrando, vamos continuar adorando ao Senhor. Nós estamos hoje vivendo um tempo diferente como ministério, um tempo novo como pessoas, como família. E porque eu sinto que estamos aqui entre amigos, né, eu me sinto à vontade de estar compartilhando um pouquinho desse novo tempo que nós estamos vivendo. E para isso a gente preparou um vídeo, né, eu queria mostrar para vocês um pouquinho do que está acontecendo. Podemos assistir por alguns instantes? Sim? Eu não sei quantos aqui sabem, mas
faz um pouco mais de 4 anos que lá em São Paulo nós desenvolvemos um trabalho com crianças vítimas do risco social. E por risco social se entende orfandade, abandono, violência, abuso. E depois de 4 anos sendo moldados, depois de 4 anos crescendo, chorando, aprendendo, o Senhor nos levou a entender que era tempo de expandirmos aquele trabalho. E a princípio nós estávamos procurando por um lugar em São Paulo, mas as portas não se abriam. E eu me lembro que desde o princípio desse trabalho em São Paulo, nós dizíamos que estaríamos fazendo algo por esses lados do Nordeste, porque é bem conhecido, né, os problemas, as carências que existem por aqui, e havia essa convicção em nós. E então lá para o final do ano de 2011, para o começo de 2012, o Senhor fez uma movimentação e fez com que todas as coisas apontassem para o Piauí, e o Senhor me levou, a mim e a minha família, para aquele estado no início de janeiro, no início desse ano. E lá nós passamos 8 dias nessa primeira viagem. E eu confesso que antes de ir para lá eu sabia de absolutamente nada acerca do estado. Eu só sabia que o Piauí era um dos nossos estados brasileiros, e foi lá que nós encontramos todas essas realidades. Foi lá que eu descobri que o Piauí é o estado mais pobre do Brasil, e foi lá que eu descobri que o Piauí também é o estado mais pobre espiritualmente. É a menor presença do Evangelho, né, está naquele estado. E por conta dessas pobrezas, né, toda essa pobreza, né, esses dados, a escravidão infantil, né, e um mal que abalou os nossos corações foi o mal da exploração sexual infantil, que é muito presente, que é muito enraizado naquela cultura, né? Você consegue programas por 50 centavos, R$ 2,99, R$ 3,99. Basta isso para você destruir e continuar destruindo essas vidas, né? E essa linguagem comercial é usada mesmo pelos enfim, envolvidos, porque as crianças são vistas como coisas, né? E toda essa situação, toda essa circunstância gerou em nós uma ira, gerou em nós um inconformismo, gerou em nós a necessidade de ter de se levantar contra as trevas, a necessidade de ter de se levantar contra o mal. Até que durante aqueles 8 dias o Senhor foi derramando muito favor, o Senhor foi nos mostrando muitas coisas. E no 8º dia, no último dia dessa nossa primeira viagem, o Senhor permitiu que nós adquiríssemos um amplo terreno, onde lá sim haverá de ser construído um centro de abrigamento, que a princípio vai receber 100 crianças, mas não apenas o centro de abrigamento, mas também um centro missionário, né, para que nós possamos cooperar com a igreja local, e que também nós possamos de lá, de tempos em tempos, tocar a trombeta, e quem sabe receber alguns de vocês, para que juntos nós possamos pisar naquela terra e proclamarmos o ano aceitável do Senhor, proclamarmos as boas novas, as boas notícias do reino de Deus. E a razão do porquê eu compartilho disso tudo é porque, como foi dito, nós nos encontramos diante do maior desafio das nossas vidas até aqui. E sempre que o Senhor, Ele mostra uma necessidade, sempre que o Senhor revela uma dor, Ele faz aquela famosa pergunta. Sempre que Ele mostra uma dor, Ele faz a famosa pergunta: a quem enviarei? Ou seja, quem irá em meu nome? Eu confesso que quando nós descobrimos toda aquela realidade, nós ouvimos aquela pergunta, eu ouvi aquela pergunta, e a princípio eu pensei naquele irmão abençoado, né? Pensei naquele casal de missionários abençoados, né? Mas aí o Senhor, Ele foi me levando para aquele cantinho da graça, Ele foi me encurralando, Ele foi me rendendo, né, para aquele cantinho da misericórdia, para aquele cantinho do amor, até que eu fui levado a uma conclusão que no começo foi
foi assustadora, né? Só no começo, né? Porque a vontade do Senhor é boa, a vontade do Senhor é perfeita, a vontade do Senhor é agradável. Então eu fui ficando cada vez mais feliz com aquela conclusão, e eu tinha que compartilhar aquilo com a minha esposa, né? Aí eu me lembro que eu cheguei um dia para ela assim, todo sem graça, né? Eu baixei minha cabeça assim e disse: Dani, então Dani, sabe o Piauí? Então, a gente tem que ir, né? Aí minha esposa, ela assim, toda sem jeito, ela baixou a cabeça assim e disse: né? Ou seja, o Senhor estava falando ao meu coração, estava falando no coração dela, e conclusão da história, eu, a minha família e alguns membros do ministério, nós estamos mudando para mais perto, né, de vocês. Nós estamos mudando aqui para o Piauí, porque nós queremos participar daquilo que o Senhor estará fazendo. E o dia vai chegar, a gente de lá vai tocar trombeta, e a gente espera vocês lá, para juntos podermos colher para o Senhor, para juntos podermos ser agentes de transformação naquele lugar. Amém? Então, aos nossos amigos, aqueles que já têm orado por nós, eu peço que intensifiquem as suas orações, estejam orando conosco também, por vida, por eternidade, por ressurreição, né, pela vida do Senhor naquela terra árida, por chuva, em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Obrigado pela atenção de vocês. E agora nós vamos mergulhar na palavra do Senhor. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Provérbios, na tentativa de buscar cooperar, né, nos propósitos dessa reunião, desses dias, dessa conferência. A vida radical é uma vida proposta pelo Senhor. A entrega total, a entrega radical é uma proposta divina. E Ele só exige isso de nós porque Ele sabe o que nos aguarda, Ele sabe o bem que nos aguarda, Ele sabe que aquilo que nós possamos entregar aqui, que o preço que possa ser pago aqui, não se compara à glória que aguarda todo aquele que ouviu a voz do chamado do Senhor e em totalidade de vida se entregou, né, por inteiro, por completo. E eu quero trazer uma palavra hoje que vai nos ajudar a vivermos de forma radical, a vivermos de forma com postura, com integridade, de forma plena. Vamos ler o texto em Provérbios, no capítulo 1. E leremos apenas o versículo 7, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do saber, ou o temor do Senhor é o início do conhecimento. Mas os loucos, os insensatos, os tolos desprezam a sabedoria e o ensino. Eu espero que não haja aqui alguém que despreze a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
E porque é a sabedoria aquilo que leva a gente a viver como a gente vive. Porque é a sabedoria aquilo que dirige a nossa conduta, né? Aquilo que nos norteia. Por causa disso, por conta disso, na verdade, o temor do Senhor é o começo de tudo. É o começo de tudo. É o começo da vida. O temor do Senhor é o começo de tudo. É o início, é o princípio. E eu não sei se isso acontece com os irmãos, mas de tempos em tempos a gente ouve um comentário do tipo: espera aí, o que você está me dizendo então é que eu tenho que ter medo de Deus? É isso que você está me dizendo? Que eu tenho que ter medo de Deus? Mas Deus não é um Deus de amor, Deus não é um Deus de graça, Deus não é um Deus de misericórdia. O que você está me dizendo é que eu tenho que ter medo de Deus, é isso? E a minha resposta a essa pergunta é sempre um talvez sim, ou um talvez não. Talvez você tenha que sim ter um enorme medo de Deus, por conta do tipo de vida que você vive. Talvez seria muito bom se você tivesse pavor de Deus, por causa do seu estilo de vida. Por quê? Porque o Senhor diz na sua palavra que Ele tem um futuro terrivelmente assustador, separado para todo aquele que se recusa a viver a sua verdade. Ele tem um futuro aterrorizante reservado para todo aquele que não deu ouvidos à sua voz. E se você não vive para Deus, se você não vive exclusivamente para Ele, entendendo que viver exclusivamente para Ele é viver para o outro também, se você não vive para Ele, você então tem todas as razões para ter muito, mas muito medo de Deus. Mas talvez não. Talvez você não deva ter medo de Deus, porque se você conhece o Deus de amor, se você anda como Deus de amor, e anda não como você pensa que deva andar com Ele, mas anda como Ele pensa que você deva andar, então a essa altura você já deve ter percebido que Ele é o perfeito amor, e o perfeito amor lança fora todo medo. Não há lugar para o medo no perfeito amor. Mas espera aí, a coisa está confusa. Afinal de contas, eu devo ou não devo temer a Deus? E a resposta para essa pergunta é sempre um sim, é sempre sim. Eu e você devemos temer a Deus, sempre devemos temer a Deus. Só que existem pelo menos dois tipos de temores. A Bíblia, ela descreve dois tipos de temores. Existem duas palavras principais usadas no Antigo Testamento. Elas são usadas para descrever esses dois tipos de temores. E a primeira palavra é pachad. Não é essa a pronúncia, mas só para simplificar. E pachad é a palavra do hebraico que descreve o tipo do temor que pertence àqueles que vivem sem Deus. Esse é o tipo do temor, esse é o tipo do terror que aqueles que não se arrependeram vão experimentar quando o grande dia do Senhor chegar. Quando o dia do acerto de contas chegar. E esses filminhos que existem por aí, esses filminhos intitulados de terror, classificados como filmes de terror, esses diretores, eles não têm noção do que é terror. Eles não têm noção, nem olhos viram, nem ouvidos
ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, o que o terrível e justo juiz tem preparado para todo aquele que rejeitou dar ouvidos à sua voz. E se com isso você acha que eu estou aqui fazendo uma sessão de terrorismo gospel, né, de terror evangélico, se você acha que eu estou fazendo isso, você também não tem noção. Você não tem noção do que vai ser enfrentar a ira do juízo de Deus quando o dia do acerto de contas chegar. Você não sabe. Você não sabe o que vai ser o terror. Pachade é o tipo do temor, é o tipo do terror que está descrito ali no Apocalipse, no capítulo 6, a partir do versículo 15. Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 15, ali nós vemos o seguinte: então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas, e eles gritavam para as montanhas e para as rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono, e escondam-nos da ira do Cordeiro. Caiam sobre nós, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Caiam sobre nós, montes e rochas, caiam sobre nós e nos esmaguem, é preferível isso, é melhor isso, a ter de enfrentar a ira do Cordeiro. É melhor ser esmagado por montanhas e rochas do que enfrentar a ira daquele que não é um carneirinho dócil e inofensivo. Esmaguem-nos! Que terror é esse? Que temor é esse? A outra palavra para descrever temor no hebraico é irá. Irá. E irá envolve ou traz o conceito de reverência, do estar maravilhado. Irá traz o sentido de profundo respeito, de profunda obediência, submissão. Irá não envolve o medo, porque o medo é o oposto de confiança, o medo é o oposto do amor. E esse é o temor de todo aquele que ama a Deus. Esse é o temor dos cristãos, esse é o nosso temor, é o temor de todo aquele que vê, que enxerga quem Deus é. Mas mesmo sabendo dessas coisas, mesmo sabendo de tudo isso, nós precisamos tomar um certo cuidado, porque esses significados, esses conceitos, eles perdem valor quando eles não são aplicados, quando eles não são usados de forma correta, né, no que diz respeito ao Senhor. Por quê? Porque uma coisa é eu ser reverente ou dar respeito a uma pessoa de autoridade. Uma coisa é eu ser submisso aos meus pais, uma coisa é eu ser submisso aos governantes, aos reis. Mas outra coisa totalmente diferente é o meu prestar reverência, respeito, submissão a Deus. É algo completamente diferente quando é para Deus. E nós temos que tomar um certo cuidado, porque nós temos o hábito de pegar palavras, de pegar conceitos que são usados dentro do nosso contexto humano. Nós temos o hábito de fazer o mesmo uso ou a mesma aplicação dessas palavras, desses conceitos, quando dirigidas ao Senhor.
Só que, amados, nós precisamos ter isso muito claro em nossas mentes. Uma coisa é o nosso dever, reverência, respeito e obediência a homens, mas outra coisa total e eternamente diferente é o nosso dever de prestar temor a Deus, completamente, eternamente diferente. É por quê? Por que totalmente, completamente diferente? Por quê? Porque Deus é Deus, porque Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Poxa, mas isso é tão óbvio, Deus é Deus, Deus é Deus, mas isso é tão óbvio. Isso pode ser óbvio, mas não é isso que nós vemos muitas vezes em nossas igrejas. Isso pode ser óbvio, mas não é isso que nós vemos muitas vezes em nossas vidas, em nossos relacionamentos, em nossas casas, em nós mesmos. Muitas vezes parece que o pensamento que reina no nosso meio é que Deus é um carneirinho dócil e inofensivo. Muitas vezes a revelação que nós passamos para o mundo sobre Deus é mais parecida com a figura de Papai Noel. E Deus não é Deus nessa revelação, Ele não é. E por causa de nós, por causa da igreja, por causa da ausência da revelação de Deus em nós, o mundo vê a Deus como se ele fosse um velhinho doce, meigo, sentado no trono, sorrindo e achando tudo bonitinho que ele vê. Nós não passamos para o mundo a revelação e muito menos a explicação do porquê que os anjos, demônios e todos os seres celestiais tremem na presença de Deus. Eles tremem. Muitas vezes o mundo não consegue ver em nós o porquê que os anjos e todos os seres celestiais cantam e adoram prostrados, curvados, escondidos sob asas, declarando que Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso. E por quê? Por que que o mundo não consegue ver em nós o temor dos céus? Por quê? Porque enquanto os anjos se prostram, nós ficamos aqui de braços cruzados. Porque enquanto os anjos se prostram, nós ficamos aqui de pernas cruzadas, insensíveis e indiferentes à presença, aos olhares do Senhor. O mundo não vê o temor dos céus em nós, porque enquanto os céus proclamam a glória de Deus de eternidade em eternidade, nós ficamos aqui irritados com o tempo de duração dos nossos cultos. Ficamos irritados como se nós estivéssemos assistindo a um filme chato. Pergunte para você mesmo, sem responder: por que que você vai à igreja? Por que que você se reúne como igreja? Por que que você veio a este lugar? Você vai à igreja, você se reúne à igreja por quê? Para assistir a um culto? Ou você se reúne como igreja para prestar culto ao Senhor? Por quê? Por que que você vai à igreja? Porque se você vai à igreja para assistir a um culto, vai ser chato, né? Vai ser muito chato. Não tem coisa mais chata do que assistir a um culto. É muito mais divertido assistir o Fantástico.
muito chato. Agora, se você vai à igreja, se você veio a este lugar para cultuar a Deus, se você veio aqui para se dar, se você veio aqui para se entregar, se você veio aqui para responder à revelação da glória de Deus, então você vai se lançar, então você vai se deleitar, então você vai se deliciar, então você de alguma maneira vai mostrar para o mundo porque é que tudo que acontece no céu acontece do jeito que acontece. E tudo o que acontece no céu acontece do jeito que acontece, porque Deus é Deus, Deus é Deus, Ele é Deus. Se falta temor em nós, é porque nós ainda não estamos enxergando quem Deus é. Não estamos. Muitas vezes o Deus que é revelado em nossos atos, muitas vezes o Deus que é revelado em nossas palavras é um deusinho pagão, é Papai Noel. Porque os nossos atos, as nossas palavras, os nossos pensamentos, os nossos planos revelam aquilo que nós pensamos ou enxergamos acerca de Deus. Aquilo que nós falamos diz algo sobre a minha fé, sobre a minha crença, sobre a minha vista, diz algo. Quantos aqui, por favor, não precisam se manifestar, mas quantos aqui já disseram ou ouviram alguém dizer, né, puxa, faz um tempo que Deus tem me incomodado para isso, para aquilo, faz muito tempo que Deus tem me incomodado para eu fazer isso, aquilo, para eu orar, para eu jejuar, para eu falar do amor dele, para eu amar. Eu já disse muito isso e a gente ouve, né, por aí. Eu não sei se os irmãos enxergam algum problema nisso. Sim, existe a cultura, a forma de dizer, mas não sei. Vocês enxergam problema nisso? Vocês percebem como Deus é pequeno demais em nossos conceitos? Vocês percebem como Deus não é revelado como Deus? Percebem que Ele não é revelado como Ele é, por causa da nossa visão minúscula que nós temos de Deus? Percebem? Porque eu não sei, porque para mim o certo é dizer que uma pulga incomoda. O certo é dizer que um mosquito, que uma mosca incomoda. O certo é dizer que o fedor de um banheiro imundo incomoda. Mas como assim? Como assim Deus incomoda? Como assim? De onde vem essa revelação que faz de Deus um incômodo? De onde? De onde? Porque até onde eu sei, Deus se revelou como El Shaddai. Até onde eu sei, Deus se revelou como Todo-Poderoso. Até onde eu sei, Deus se fez cordeiro, mas Ele é um leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Deus não incomoda ninguém. Deus brada, Deus ruge. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Deus não pede favores, Deus não dá bons conselhos, Ele não dá a sua opinião. Quando Deus abre a sua boca, Ele brada, Ele ruge. Que caia e seja destronada toda miopia, toda cegueira espiritual. Que caia toda visão mesquinha. Que caia. O que as pessoas dizem quando elas olham para nós? Quando elas olham para você, o que elas dizem? Elas se admiram e dizem:
puxa, Deus deve ser grande mesmo, né? Porque eu posso não crer no Deus a quem você diz crer, mas nas suas ações, nas suas atitudes, nas suas palavras, eu percebo que esse Deus deve ser terrivelmente grande. É isso que o mundo diz de nós, é isso o que o mundo vê na igreja. Será que o nosso testemunho acerca de Deus é melhor, é maior do que o testemunho de outros religiosos, de outras religiões? Você teme a Deus? Você teme a Deus? A revelação que você tem acerca de Deus te faz querer passar toda uma eternidade declarando que santo, 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 santo é o Senhor. É isso que a revelação que você tem te faz querer. A revelação que você tem acerca dele te faz desejar isso. Puxa vida, toda uma eternidade declarando santo, santo, santo. Puxa vida, mas que exagero. Esses anjos aí, esses anjos no céu, não tem algo melhor para fazer não? Não, eles não têm algo melhor para fazer, porque eles veem a Deus, eles enxergam a Deus, e porque eles veem a sua glória, isso é o melhor, porque eles veem a sua glória de eternidade em eternidade sem cessar. Eles clamam, eles proclamam de boca cheia aquele a quem eles veem, eles proclamam de boca cheia quem eles veem a Deus, eles veem a glória de Deus, eles enxergam a glória de Deus. Quem é aquele a quem você vê? Quem é aquele a quem você vê? O que é que diz a sua adoração acerca de Deus? Quando você o adora, quem é maior? Você ou Ele? O que diz a sua adoração? O que diz a sua vida acerca dele? Que Ele é Papai Noel? Ou que Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso que faz o chão tremer diante da sua glória? Quem é aquele a quem você vê? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o começo de tudo, é o começo da vida. Salmos 25:14 vai nos dizer que a intimidade é para os que o temem. O temor do Senhor leva a verdadeira intimidade, e eu sei que tem gente aqui que deseja ser íntimo de Deus, só que sem temor, a intimidade com Deus é uma violação à sua santidade. Ser íntimo de Deus, ser amigo de Deus é infinitamente mais do que ser íntimo ou amigo de homens ou de reis. Mais uma vez, cuidado para não fazer a mesma aplicação, para não fazer o mesmo uso das mesmas palavras que também são aplicáveis aos homens. Cuidado. Tem gente que se sente tão íntimo de Deus que nem se prostra mais, né? Nem se dobra mais, né? Para dirigir uma palavra, isso quando ora. Tem gente que é tão amigo de Deus que Deus mais se parece como um camarada do sujeito. Deus nem parece Deus, de tão meu chapa que o sujeito diz Deus ser.
É tão amigo de Deus que ele pode falar qualquer coisa, mas fala qualquer coisa mesmo, pedir qualquer coisa, fazer de Deus qualquer coisa, uma máquina de desejo, um serviçal, um gerente de banco. Usam e abusam sem temor do nome do Senhor em vão. Usam e abusam. Não entendem que orar em nome de Jesus não é como se você tivesse um cheque em branco assinado Jesus e você coloca ali qualquer coisa. Não. Orar em nome de Jesus é orar por aquilo que Jesus oraria. Isso é orar em nome de Jesus, é orar por aquilo que Ele oraria. O Pai só responde orações que são segundo a sua vontade. Eu sei que a palavra foi dura hoje, mas entendam, queridos, que sem temor não é possível se achegar a Deus. Temor e não medo, temor. Sem temor não é possível andar com Deus. E por favor saiba que entender graça sem entender ira é entender quase nada. Entender o amor, a bondade, a misericórdia de Deus, sem entender a santidade, a justiça e o juízo de Deus, também não é entender muita coisa. Porque nós precisamos da revelação completa de Deus, não parcial. Precisamos da revelação íntegra. Revelações parciais levam ao erro. Revelações incompletas levam à morte. Se os homens temem mais aos homens do que temem a Deus, é por conta dessa revelação parcial, incompleta. Se corremos atrás de pregadores e mensagens que nos fazem grandes e Deus pequeno, é porque vivemos debaixo de uma revelação incompleta. Se você resmunga todas as vezes que algo acontece contra a sua vontade, é porque você ainda anda debaixo de uma revelação imperfeita, incompleta. Porque Jesus, Ele permaneceu na cruz e não abriu a sua boca. Ele foi para a cruz contra a sua vontade humana, contra a sua vontade carnal, e não abriu a sua boca mesmo diante da injustiça para resmungar. Por quê? Porque Ele via a Deus. Ele via, enxergava a Deus. Jesus permaneceu na cruz e não abriu a sua boca, porque para ele era mais importante revelar a grandeza de Deus do que garantir a sua própria grandeza, do que lutar por sua própria grandeza. Para Jesus, Deus era e é Deus. Jesus na cruz revelou que Deus é Deus. Na cruz, Jesus ele rejeitou toda a noção. Na cruz, Jesus ele rejeitou toda a ideia de que Deus é um idoso de cabelos brancos, meigo e doce, achando tudo muito bonitinho. Na cruz, Jesus revelou que Deus era e que é Deus. Em reverência ao Senhor, vamos nos colocar de pé. Você é quem você é, porque você é o que você é, e Ele é quem Ele é. É muito bom que você de tempos em tempos busque responder a essa pergunta: se o Deus a quem você diz servir não é o mesmo Deus descrito, revelado nas Escrituras, se o Jesus a quem você diz servir não é o mesmo Jesus revelado nas Escrituras, seriam eles os mesmos?
Será que eles são os mesmos? Porque o que é que está por detrás? Qual é a essência, qual é o espírito da idolatria? Idolatria é fazer Deus segundo a nossa imagem. Idolatria é fazer Deus segundo o nosso conformismo, segundo as nossas conveniências. É fazer Deus segundo aquilo que eu acho, que eu penso. Quem é aquele a quem você diz servir? Quem é? De onde você colheu? De onde vem a revelação que você tem acerca de Deus? Ditados populares ou a revelação na sua palavra? Quem é aquele a quem você diz servir? Você o conhece, você o conhece, você o vê, você o vê, você o vê. E como é que você responde àquele a quem você vê? A sua vida secreta não é secreta. Ela não é secreta, ela não é secreta. O que diz a sua insistência no pecado? O que diz a sua insistência na rebeldia acerca de Deus? O que é que o seu estilo de vida secreto, e talvez nem tão secreto assim, diz acerca de quem Ele é? Que Ele é um deusinho frouxo, ou que Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Rei dos reis. Por que é que faz tanto tempo que Deus já bradou sobre a sua vida? Por que é que já faz tanto tempo que o Senhor liberou uma palavra sobre você e você não fez nada? É por acaso Ele como uma mosca a quem você diz ser um incômodo? Quem é aquele a quem você diz servir? Quem é aquele a quem você vê? E sim, Ele é terrivelmente santo, Ele é terrivelmente justo, Ele é o terrível juiz. Mas Ele também é terrivelmente gracioso, Ele é terrivelmente misericordioso, Ele é terrivelmente amoroso. E por isso hoje aqui você pode se arrepender, hoje aqui você pode se voltar, você pode dar as costas para o mau caminho e se voltar, se render, entregar toda a sua vida no altar, entregar toda a sua vida no altar, entregue conforme a revelação da grandeza de Deus. Quem é aquele a quem você vê?
não conheço outra canção que me descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Deus poderoso. Se você precisa se arrepender, se você precisa acertar a sua vida com o Senhor, saia do seu lugar e venha. Se você deseja responder a sua glória, corresponder a sua glória, saia do seu lugar e se aproxime do altar. O altar é lugar de entrega, o altar é lugar de encontro. Venha, venha, venha. Eu não conheço outra canção que me descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que me descreva em perfeição. Olhe para o alto e corresponda.